De acordo com a Associação Brasileira de Alzheimer, 6% dos cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos no país têm a doença, que é incurável e vem acompanhada de graves transtornos às vítimas. Um dos grandes problemas causados pelo Alzheimer é a falta de raciocínio lógico e a perda de memória recente. Com a evolução do quadro, a doença causa grande impacto no cotidiano e afeta principalmente a capacidade de atenção, compreensão e o senso de orientação. Não é por acaso que muitos portadores desaparecem de repente. Sandra, que viveu esse drama recentemente por causa da doença do pai de 72 anos, revela como o Alzheimer pode ser assustador. É uma doença que tem momentos que ele está bem, tem momentos assim que fica nervoso. Ele desapareceu de uma hora para outra, sem razão, e deixou a família toda desesperada. Continuamos durante o dia, à noite, saindo, procurando a pé, de madrugada procurando de carro. No último sábado, o Jornal do Meio-Dia noticiou o caso do Geraldo, um senhor de 87 anos que desapareceu na manhã de sexta-feira em São José. No final da noite de sábado, seu Geraldo foi localizado em Criciúma, mas nem ele, nem ninguém sabe como foi parar lá. As causas desse mal ainda são um mistério para a ciência, mas os médicos tentam explicar o que acontece no cérebro de um paciente afetado pela doença. Ocorre a deposição de algumas proteínas anormais no cérebro, ocasionando uma alteração na produção de neurotransmissores. Essa alteração, ela provoca algumas alterações clínicas, alguns sintomas clínicos que podem começar principalmente com um distúrbio de memória para fatos recentes. Para evitar diversos prejuízos de ordem patrimonial e moral, os especialistas indicam acompanhamento, se possível, pelas 24 horas do dia, pois cada vez mais a pessoa fica dependente da ajuda de outros. A pessoa pode desenvolver distúrbio de comportamento, ela pode ficar desorientada do ponto de vista temporal, espacialmente ela não consegue se localizar nos ambientes. E também uma coisa muito marcante na doença é a dificuldade para realizar as atividades que sabia fazer. Olha, o assunto é bastante sério e precisa ser debatido e as famílias precisam ser orientadas para que esse tipo de situação não aconteça. No caso do seu Geraldo, ele foi localizado, mas nem sempre o desfecho da história é esse. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Major Marcos Claudino, que é o coordenador do programa Desaparecidos da Polícia Militar, o SOS Desaparecidos da Polícia Militar, e também o Gerson Maior, que é presidente do Portal da Esperança, que há 10 anos trabalha com educação, prevenção e orientação de crianças e adolescentes, além de dar um apoio excepcional às famílias de pessoas desaparecidas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Ver Mais. Eu acho que é importante a gente voltar a falar sempre sobre esse assunto, porque, lamentavelmente, todos os dias a gente tem pessoas que desaparecem, não só em Florianópolis, mas em todo o país e em todo o mundo, né? Bem-vindos, Major. Olha, muito obrigado aí pelo convite, bom estar ao lado do Gerson, você novamente, Karen, realmente é um problema muito latente que a gente acompanha o dia a dia, não só o caso do seu Geraldo, né, o mal de Alzheimer. Eu, particularmente, antes de trabalhar com desaparecido, eu não sabia que era tantos casos assim de desaparecidos com esse problema. A maioria dos desaparecimentos com idosos é relacionado com o mal de Alzheimer. E também alguns distúrbios mentais, alguns distúrbios psiquiátricos, que inclusive às vezes até acabam, durante o desaparecimento, a fase de desaparecimento, se misturando, virando moradores de rua. E às vezes a gente não consegue detectar, até um pouco às vezes da sociedade não ficar tanto atento, e hoje o tanto que tem de drogados e alcoólatras, não que esses não mereçam a nossa atenção, claro, do Estado, da sociedade, mas eles se misturam ali e dificultam um pouco a detecção se a gente não tiver um profissionalismo de pontualidade de cada caso. Ontem, inclusive, na Palhoça, só exemplificando rapidamente, nós resgatamos um jovem de 25 anos, ele veio oriundo da Bahia, não tinha parente nenhum aqui, a mãe dele está chegando na sexta-feira, e ele estava em surto psicótico,
os amigos que vieram com ele do interior da Bahia, numa cidade muito pobre, vieram para ter condições melhores aqui. Ele desapareceu, os amigos fizeram um BO, a gente conseguiu localizar e a gente conseguiu então uma internação para ele no IPQ. Quero agradecer aqui o Instituto Psiquiátrico lá na Conde Santana, que foi, né, muito gentil com a gente, porque a gente não tinha onde vai levar, né? Sim, imagina. Às vezes a gente pega uma pessoa dessa. Eu mesmo já uma vez levei para minha casa um senhor, né, que tinha mal de Alzheimer. A gente não conseguiu localizar a família rapidamente. Eu não ia levar ele para um alojamento junto com outros moradores de rua, não. Que esses alojamentos são muito bem preparados. Mas não era o caso, e poderia oferecer um risco para ele, né? Levei para minha casa até que a gente conseguiu localizar a família. Então são vários problemas que quem trabalha, o Gerson sabe disso, né? E quem trabalha com o desaparecimento, e nesses casos, né, que envolve o mal de Alzheimer e distúrbios psiquiátricos, a gente tem que ter toda uma cautela e ter toda uma estrutura que às vezes falta, né? Se a gente tivesse, junto com a polícia, junto com as ONGs, a gente tivesse um local que pudesse fazer um gerenciamento melhor, né, dessas pessoas, seria muito mais adequado para a gente poder rapidamente dar o retorno para o seio familiar dessa pessoa. Por isso que o trabalho que o SOS Desaparecidos faz, que é um trabalho muito rápido, porque a gente sabe que vocês correm contra o tempo, né? Cada minuto, cada hora que passa é crucial para uma pessoa desaparecida. Então, esse trabalho é fundamental. E além do trabalho de correr atrás e da agilidade, a prevenção também é muito importante, né? Pensar na prevenção é sempre fundamental, porque é mais fácil prevenir do que depois ter que correr atrás e ter que encontrar, e aí sim a resposta pode não ser a que se espera, né, Gerson? Qual o conselho para essas famílias que têm pessoas que sofrem de Alzheimer? Qual o conselho que é para essas famílias, Gerson? Então, cara, agradecendo a oportunidade propiciada de estar com você, com o Major, e trazer esse tema em debate, em evidência, que é muito importante. E eu penso que muitas vezes temos que olhar para nossos idosos com um carinho especial, como se olhássemos para uma criança. Saber que ele tem uma fragilidade, que corre grandes riscos de algum momento isso acontecer, procurar acompanhar, ver se existe já algum sinal que demonstra isso, e, independente disso, procurar identificar, como fazemos muitas vezes com crianças, com uma pulseirinha, com um cartão. Até ontem, falando com um oficial do Exército, disse que deveriam colocar placas iguais do Exército. Alguém olha e diz, essa pessoa sofre de Alzheimer, vamos ver se ela está aqui porque quer, se ela lembra, se acontecer alguma coisa, você vai identificar e vai procurar, na verdade. Na Europa eles usam uma correntinha, assim, até não tem valor, né, para as pessoas roubarem, mas tem que ter uma identificação que praticamente aceita, né? Poderá vir até uma resistência no começo, até para o parte, não, eu não tenho esse mal, não sofro disso, é normal, a pessoa não quer admitir, mas conversando bem, orientando que vai ser para o bem dela, que é para evitar o desespero da família e a segurança dessa pessoa. Por que então não tratar preventivamente? E você sabe, cara, até somando o tempo que eu comecei ação social até formar ONG, já na soma são 16 anos de estrada, e a prevenção sempre foi a nossa grande bandeira. E hoje eu comentava há pouco aqui nos bastidores, conversando com o Major, que Santa Catarina hoje está à frente de muitos estados. Nós temos uma corporação da Polícia Militar, creio que é a única ainda no Brasil, né, Major? Infelizmente, somos a única no Brasil, né? é verdade. Mas fundada, era a única e permanece ao longo desses anos. Mas, felizmente, temos uma para servir de exemplo ao Brasil, para que possa se multiplicar isso. Temos a primeira delegacia do sul do país, que é a DPPD, que procurou ver o que faltava nas demais, já para inserir aqui. Temos várias ONGs antigas, outras que surgiram, como temos os voluntários agora dos familiares, que formaram uma nova ONG do CAFAD, a Associação Desaparecidos do Brasil, o Movimento Catarinense de Joinville, temos o portal. Mas tudo isso que nós fizemos até hoje, o que estamos fazendo, o que iremos fazer, poderá se perder se não perpetuarmos a prevenção. E eu penso que só há um caminho, e aí eu venho aproveitar esse momento aqui e pedir uma atenção especial, que vocês da mídia têm sido um grande parceiro nessa caminhada, que nós temos que inserir a prevenção na rede escolar. Entre a prevenção à violência sexual, prevenção às drogas, prevenção ao desaparecimento, prevenção ao trânsito, prevenção ao mal de Alzheimer. Já ensinar a criança desde novinha que isso acontece e como ela poderá agir para ela e para os familiares quando passar por isso. Prevenção, eu penso que é o caminho. É o caminho, com toda certeza, para que a gente possa mudar esses números e para que tantas famílias não precisem passar por essa situação que é simplesmente desesperador, né? Uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você ama, está ali do seu lado e de repente você não sabe aonde está. E é justamente o que o Gerson falou e o Major estava falando sobre prevenção. Você tem que olhar para essa pessoa idosa que sofre de Alzheimer como se ela fosse
uma criança, porque ela precisa desses cuidados também. Eu acho que talvez seja esse o momento que a família, querendo ajudar, acaba falhando, porque enxerga como um adulto. E no momento em que ela está, de repente, num surto da doença, ela não raciocina como um adulto, ela traz né? fora aquela inocência mesmo da criança. Então a pessoa pega um ônibus errado, ela vai com qualquer qualquer pessoa que, né, às vezes dá um afago, uma conversa. Então a pessoa às vezes vai longe, vai longe. O caso do seu Geraldo é um exemplo disso, né? Imagina, ele de um dia para o outro saiu de Florianópolis, de São José, e em 24 horas estava em Criciúma, e ninguém sabe como ele foi para lá e nem ele lembra. Imagina um idoso na rua pedindo carona, dificilmente alguém vai negar. Olha, eu quero ir para São Paulo, eu moro em São Paulo, porque talvez na memória dele, a lembrança que ele tem naquele momento é de 10, 15, 20 anos atrás, ele quer voltar para casa. Não é mais aqui, ele lembra da casa dele em outro local, ele vai para lá. Eu já tive casos que a gente conseguiu localizar através da filha, né? A gente conseguiu localizar um senhor, foi bem no início do nosso trabalho, que tinha mal de Alzheimer, que ele não reconhecia a filha. A filha conversava com mais pai e tal, e ele dizia que, não, mas a minha filha tem tantos anos de idade, não me lembro direito, mas ela era mais nova, então ele lembrava daquela idade, né? E não lembrava mais da filha. Então, até isso, até com a ajuda do familiar, é complicado. Então, realmente toda precaução, toda ajuda realmente é sempre essencial. Importante. Eu achei interessante essa história da pulseirinha de identificação. Achei bem interessante. Gente, obrigada pela presença de vocês aqui. Só para lembrar que nós tivemos aí a Delegacia de Desaparecidos teve mais uma grande vitória aí, porque teve uma mudança de endereço, então ficou bem mais fácil. Agora está numa região mais centralizada, né, Major? Bem legal. Inclusive, também quero parabenizar a Delegacia de Desaparecidos, porque, inclusive, eles colocaram ali um selo, como tem no foragido. Eles colocaram uma tarja. Então, hoje, as guarnições, a capilaridade que a gente tem em todo o estado, muitos dos nossos encontros são essa evolução da delegacia de rapidamente identificar naquela primeira consulta que tem. Então, fica também aí o meu carinho aí, o meu agradecimento à delegacia com relação a essa inovação que indiretamente, aliás, diretamente, né, ajuda a operacionalidade do encontro de um desaparecido. E fica aqui o nosso pedido, coloca, o telefone da delegacia já está aparecendo na tela. Gerson, fica o nosso pedido então para as pessoas que de repente estão passando por um lugar e se deparam com um cartaz de uma pessoa desaparecida, para olhar com carinho, não fazer de conta que o cartaz não existe, né? Se me permite, o cartaz ele tem a finalidade, primeiro, de colocar o tema em evidência para que não seja esquecido, para que aquela pessoa desaparecida também não caia no esquecimento, mas justamente para que a sociedade possa participar, possa ajudar, até porque nós estamos procurando inserir nos cartazes sempre dicas preventivas, para que todos possamos trabalhar junto a prevenção e evitar que isso aconteça. Sensacional. Obrigada mais uma vez, parabéns sempre pelo trabalho incrível que vocês fazem. Obrigado pela produção, muito obrigado.